Hoje eu vou falar sobre 5 pontos, 5 mitos ou verdades da rinoplastia. O primeiro mito ou verdade é: a rinoplastia ela é somente estética? Bom, isso é mito. A rinoplastia ela pode ser tanto estética quanto funcional. Existem alguns pacientes que vêm ao consultório com dificuldade respiratória e o nariz, quando eles respiram, colapsa, o nariz afunda essa região e eles não conseguem respirar por falta de estrutura da ponta do nariz. Então, nesses casos, nós fazemos uma rinoplastia funcional, uma rinoplastia de melhora da válvula nasal para ajudar o paciente a respirar. E o paciente não veio procurar cirurgia estética, e sim uma cirurgia funcional, mas que entra dentro da rinoplastia. O segundo ponto é: a rinoplastia afeta a respiração? Sim, ela pode afetar a respiração. Se você não corrigir a parte respiratória do seu nariz, o desvio de septo, um corneto buloso, ou uma concha hipertrofiada, um corneto inferior hipertrofiado, ou se a técnica cirúrgica da rinoplastia foi feita de maneira inadequada, e aí pode colapsar o nariz e afetar a sua respiração. Então, sempre quando você for fazer uma rinoplastia, você precisa avaliar, o médico precisa avaliar a parte respiratória, a parte funcional. Por isso, quando for buscar um cirurgião que corrija a parte estética, ele precisa estar habilitado a corrigir a parte funcional, para que você não tenha dificuldade respiratória pós-rinoplastia. E a respiração realmente irá melhorar se esses procedimentos funcionais, o desvio de septo, a hipertrofia do corneto, forem corrigidos em conjunto com a parte estética, com a rinoplastia. O terceiro mito ou verdade é se a rinoplastia é uma cirurgia perigosa. Não, isso não é verdade, isso é mito. A rinoplastia hoje em dia é uma cirurgia segura, é uma cirurgia controlada, que todos os passos cirúrgicos que nós fazemos, a gente consegue ter um resultado que a gente premedita, que a gente imagina que a gente vai ter. Claro que existem alguns casos em que acontecem algumas retrações cicatriciais, que são alterações de cicatrização para determinados pacientes, não são para todos. A minoria pode ter alguma alteração de cicatrização e retrair um pouquinho o nariz, encolher um pouquinho o nariz, mais do que normalmente ele encolhe. Mas nos casos normais, em que a cicatrização vai muito bem, que não tem fibrose, é uma cirurgia segura e que a gente consegue chegar nos resultados que nós imaginamos antes da cirurgia. É uma cirurgia segura também em relação à anestesia. Então nós usamos anestesia local, quer dizer, nós amortecemos o seu nariz e uma sedação. O anestesista pega uma veia e dá um remédio sedativo para você dormir a cirurgia toda. Então a anestesia local com sedação é uma anestesia segura para a sua rinoplastia. A anestesia geral, hoje em dia, com a modernidade das medicações, também se tornou uma anestesia segura, né? Mas não tão segura quanto a anestesia local e sedação por enquanto. O quarto mito ou verdade é possível identificar quem já fez rinoplastia? Existem alguns pontos na rinoplastia que nós temos que respeitar, que é a naturalidade do nariz. Eu sou um cirurgião que gosto de deixar o nariz mais natural, ou seja, o dorso não muito curvo, a ponta não muito alta. Quando você deixa o dorso muito curvo e a ponta muito alta, isso dá um aspecto de nariz operado, de nariz artificial. Quanto mais harmônico for o nariz com a sua face, quanto mais as medidas do seu nariz acompanharem as medidas da sua face, mais natural vai ser o nariz e mais bonito vai ser o nariz para o seu rosto. Quando você faz um nariz que não é harmônico para a face, alguma coisa é estranha. Você olha para a pessoa e vê que tem alguma coisa que não está legal, que alguma coisa não está combinando, que alguma coisa não está harmônico. Na maioria das vezes é uma cirurgia que deixa com um resultado artificial, que não é o que nós procuramos. O quinto mito ou verdade é: a rinoplastia tem um resultado imediato? Não, isso é mito. A rinoplastia ela vai ter um resultado aceitável a partir do 6º mês. E quando nós fazemos cirurgias de ponta de nariz, em que nós estreitamos a ponta, definimos a ponta, diminuímos a projeção ou aumentamos a rotação, empinamos um pouquinho mais a ponta do nariz, quando faz qualquer cirurgia de ponta, o resultado vai vir com 12 meses. Então demora um ano para o nariz ter o resultado que vai ficar praticamente o resto de toda a vida. As pessoas que fazem cirurgia têm que ter paciência, não pode ser impaciente e querer o resultado na hora. Então, quando nós tiramos o molde do nariz,
o nariz vai estar inchado, o nariz vai estar grosso, largo. Isso é tudo pelo edema, pelo líquido que fica embaixo da pele. E devagarzinho, com o tempo e com as drenagens linfáticas, o nariz vai desinchando, vai pegando forma, vai ficando mais proporcional e com 12 meses a gente pode dizer que o nariz está pronto, é como ele vai ficar o resto da sua vida. Ótimo, pessoal, falei sobre os 5 mitos e verdades, e se você tiver mais alguma outra dúvida sobre rinoplastia, pode deixar sua mensagem aqui que nós vamos responder com o maior prazer.